eu tenho um predicativo do sujeito e um predicativo do objeto. Vamos lá. Lembra que eu falei para vocês, para existir o predicativo, precisa ter um verbo de ligação, tá? Sim. E esse predicativo, ele sempre vai aparecer no predicado. Ele pode se referir ao sujeito ou ao objeto, mas mesmo quando ele se referir ao sujeito, ele vai ficar no predicado. Por isso que se chama predicativo. O lugar dele ficar é o predicado. Mas, Pro, ele está falando do sujeito. Sim, ele está falando do sujeito, mas ele aparece depois de um verbo de ligação. E o verbo fica no predicado e não no sujeito, tá? Essa é a grande diferença entre um predicativo e um adjunto adnominal, por exemplo. Então, vamos ver aqui as características do predicativo do sujeito ou do objeto. Se refere ao sujeito ou ao objeto, porém, não está dentro do sujeito nem do objeto. 2. Possui características transitórias, momentâneas. Olha, agora há pouco a gente falou que o adjunto adnominal possui características próprias e permanentes. Agora eu estou falando que o predicativo possui características transitórias e momentâneas. Olha aqui um exemplo. Os estudantes estavam ansiosos. Então vamos lá. O sujeito aqui é os estudantes, certo? Estavam é um verbo de ligação. Por que esse estavam é verbo de ligação? Porque ansiosos é uma característica dos estudantes, não é um lugar, é uma característica dos estudantes. Então, os estudantes estavam ansiosos. Estavam é verbo de ligação e ansiosos é predicativo do sujeito, certo? Muito bem. Por que isso aqui é um predicativo do sujeito e não é um adjunto adnominal? Porque eu tenho um verbo de ligação e quando eu tenho verbo de ligação, eu tenho um predicativo do sujeito, tá? Mas tem outra explicação. Porque ansiosos é uma característica dos estudantes. Mas veja bem, eles não nasceram ansiosos. Eles não saíram da barriga da mãe deles ansiosos. Eles ficaram ansiosos por algum motivo, mas depois eles vão voltar ao normal. Isso significa que são transitórias, são momentâneas, vai passar. Então, o predicativo do sujeito ou do objeto, ele possui características que não são permanentes. Elas vão passar uma hora. Diferente do adjunto adnominal, que é permanente. Essa é uma boa dica para vocês não confundirem os dois. Achei os estudantes ansiosos. Agora aqui nós temos o seguinte, preste atenção. Eu tenho aqui um sujeito oculto que está escondido no verbo achei. Então, eu achei. O eu é um sujeito oculto, então ele não aparece na oração. Toda oração é predicado. Muito bem. Achei é um verbo transitivo, tá? Não é de ligação, é um verbo transitivo. Achei, verbo transitivo. Achei o quê? Quem acha, acha alguma coisa ou alguém. Achei os estudantes ansiosos. Achei os estudantes. Então, veja bem. Os estudantes é um objeto direto. Os estudantes é um objeto direto, tá? E ansiosos? Ansiosos está falando do sujeito que não aparece, sou eu, ou está falando dos estudantes? Fala dos estudantes. Só que os estudantes é o meu objeto direto. Então, ansiosos está dando uma característica, um atributo a estudantes. Só que esses caras não estão no sujeito, estão no objeto, ele é núcleo
do objeto direto. Então, esses ansiosos, a gente vai pensar agora. Será que esses ansiosos, que está falando de estudantes, é um adjunto adnominal ou é um predicativo do objeto? Aí nós vamos pensar assim: nossa, não tem verbo de ligação aqui, mas eu tenho uma característica. Essa característica, ela não é uma característica antiga, eles não nasceram ansiosos. Eles estão ansiosos, ficaram ansiosos por algum motivo, mas que vai passar porque é momentâneo, é transitório. Então, isso aqui é predicativo do objeto Ô, e Pro, não adjunto adnominal. você já falou que um é permanente e o outro é temporário. Isso, vocês estão conseguindo lembrar, que bom. Sim.